mostra, chegou a Silvana aí, seja bem-vinda. O apóstolo Paulo, ele nos mostra como seria os dias de hoje. Jesus já deixou claro para nós quais seriam os sinais. E nós vamos ver que, né, começa, né, desde Gênesis, tudo que a palavra, todos os fatos, acontecimentos que está registrado na palavra aponta para a volta de Jesus, mais apropriadamente para o sacrifício do Cordeiro. Adriana Santiago chegou, seja bem-vinda. Para o sacrifício vicário, para o sacrifício de Cristo. Quando Isaías capítulo 9, versículo 6, a revelação de quem aceitaria ou receberia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aceitava o seu reinado, aceitava o seu governo, que não era governo humano, nem governo de homens, mas um governo estabelecido por Deus diante da entrega do Cordeiro, diante da humilhação do Cordeiro. Isaías, então, 9:6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a palavra diz o quê? E o governo, e o principado e o governo está sobre os seus ombros. Vocês vão entender por quê. Então a palavra fala assim: e o governo ou principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Aí nós vamos Isaías 53, a partir do versículo 4. Vamos ver o governo, vamos ver o principado ou o governo, a autoridade exercida por ele, a ponto de se entregar por nós, pela vida daqueles que o recebem e o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí no Isaías 53, a partir do versículo 4, a palavra diz: mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de quê? Por nossas transgressões. Assumiu o meu e o seu lugar. E moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados, libertos e transformados. Seja bem-vinda, Josilene. Então, essa é uma introdução para que vocês entendam o assunto que eu quero falar hoje. Você que está com sua Bíblia aí, abre ela comigo em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos ler no capítulo número 4. Esse capítulo fala de 7 admoestações a Timóteo. Por que que fala de 7 admoestações? Porque Timóteo era um jovem pregador, um jovem pastor. E Timóteo, então ele estava com muito fervor, ele estava com muita boa vontade, muita disposição de servir e de trabalhar. Então Paulo advertia a Timóteo acerca do que ele encontraria nas suas jornadas ou na sua caminhada com Cristo. Embora Paulo, né, muito adiantado no seu tempo, já falando de coisas, né, reveladas por Deus, mas falando de coisas concernentes ao futuro, mas que, com certeza, era algo divino, era algo inspirado por Deus, para que
a obra de Deus fosse feita com diligência. Então, Paulo admoesta Timóteo. Vamos ver o que diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Aí ele vai falar de quê? Uma das admoestações. Versículo 6. Apostasia, olha só, ele já admoestava Timóteo sobre a apostasia futura, ou que viria nos tempos vindouros. Olha só, apostasia, mais uma vez, vai ser, o apóstolo Paulo vai revelar. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5. 4 admoestações a Timóteo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E na sequência aqui, versículo 6. 8 testemunhos de Paulo sobre a morte eminente, ou o tempo que Deus o recolheria. Diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta escrita a Timóteo, como eu disse, é um jovem pregador ou um aprendiz, né, de pastor, embora já fosse pastor, já tivesse o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, quer dizer, idade não quer dizer nada. Né? Vocês podem ver aqui pelos pastores que eu legitimei aqui na igreja. Os jovens que estão comigo há quantos anos no ministério e foram legitimados. E eles dão um bom testemunho, trabalham, são fiéis, são verdadeiros, são honestos, são amáveis, atenciosos. Então, quer dizer, sobre a questão da idade, isso não quer dizer nada. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que os jovens são fortes, porque eles têm força para vencer as ações do maligno. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, conjuro-te. Ele está dizendo assim, olha, esforça. Sabe, eu estou te pressionando, eu estou te fazendo uma pressão. Estou dizendo a você, se esforce. Vá em frente. Prossiga na jornada. E ele fala, conjuro-te, pois, diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir e julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, conjure-te diante do Senhor Jesus Cristo, que há de vir. Ninguém sabe a hora que Jesus virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele espera encontrar a sua igreja, a sua noiva, imaculada e contaminada, preparada, ataviada, como a noiva, como a esposa
que se adorna para se encontrar com seu marido. Agora, a orientação do apóstolo Paulo é: eu quero que você pregue, versículo 2. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então ele está dizendo: eu quero que você pregue a palavra, eu quero que você insista no tempo e fora do tempo, ou seja, então não tem tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, se você lê Eclesiastes, capítulo 3, você fica encantado com as determinações de Deus e com tudo que ele já preparou. Né? Eclesiastes 3 é lindo, porque fala das determinações de Deus e tudo que vai se cumprir a seu tempo. E tudo no tempo de Deus é belo, é formoso e é perfeito. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui há tempo e fora de tempo, e para nós aqui, isso ficou registrado como? Não tem um tempo estabelecido. Não tem um tempo, olha, é X hora ou que eu vou pregar a palavra. Não. É a tempo e fora de tempo, ou seja, está no tempo, pregue, está fora do tempo, pregue, está na hora, pregue, não está na hora, pregue. Seja bem-vinda, Conceição. Não está na hora, pregue. É isso que ele está dizendo. Olha, há tempo e fora de tempo. Redárguas. Sabe? Orientem. Mostrem. Olha só, e mais, repreendas. Sabe por quê? Tem gente que está indo para o inferno e não sabe que está indo. É o chamado tempo da ignorância. A pessoa, às vezes, está exercendo ali suas práticas, ali suas atividades, achando que está praticando, às vezes, uma boa ação, ou fazendo alguma coisa que não vai levá-lo à salvação. E aí ele está dizendo assim, repreendas. Aquele que está praticando, que está na vida errada também, olha, Jesus está voltando, muda de vida, sem humilhar ninguém, sem menosprezar ninguém, sem querer ser mais do que ninguém, mas orientando na palavra e mostrando o que é de Deus para a vida das pessoas e o que e o que não é de Deus. Se falarmos com a arrogância, com a altivez e a soberba, nós podemos, às vezes, ser taxados de... Vamos dizer que as pessoas vão achar que nós estamos querendo humilhá-las, ou passar por cima delas, ou querendo ser mais do que elas. Não é isso. Quando falamos, movidos pelo Espírito Santo, ele traz um quebrantamento não só nos nossos corações, mas também no coração daqueles que nos ouvem. E, de repente, quando você exorta com amor, com carinho, com longanimidade, com bondade, com mansidão, com temperança, com fé, com equilíbrio, e tendo domínio próprio, você alcança o coração das pessoas e elas não resistem a você. Elas não criam resistência a você. Então ele está dizendo assim, olha, repreendas, exortes, né? Exortar com amor, né? Quando sempre alguém nos procura, ou nós deparamos com alguém que talvez está precisando de um puxão de orelha, está precisando de uma instrução, de uma direção, e às vezes não fazemos isso. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando a exortar com amor, ensinar. Porque, como eu disse no último culto da sede, acho que falei na vigília também, tudo nessa vida, porque às vezes nós, por exemplo, parei de beber, parei de fumar, estou evitando pecar, estou fazendo de tudo para não pecar. E agora eu vou beber só Coca-Cola. Aí, a Bíblia chama isso de
Bebedices, exemplo que eu estou dando, tá? Pode ser em termos de alimentação. Porque aí entra os 7 pecados capitais, o pecado do caput, do centro das nossas intenções, do nosso intelecto ou do nosso entendimento. E aí, quando a gente pratica tal coisa, talvez o pecado da gula, talvez da glutonaria, da bebedice, etc., nós vamos entender o quê? Que ele está falando que nós devemos exortar. É igual um funcionário que eu tenho aqui, de uns dias para cá, eu estou observando ele. Ele gosta de beber, e de vez em quando eu acismo que ele usa uma droguinha também. Porém, já há algum tempo ele está falando assim, a hora que eu largar serviço, vou passar na padaria, vou comprar um pote de sorvete, daquele grande, de meio quilo, parece. A hora que chegar em casa, vou tomar esse pote de sorvete sozinho. Eu estou observando ele. E aí, já tem dias que ele está falando, e hoje também ele falou. Aparentemente é jovem, né? Talvez tem boa saúde, etc. Porém, Luana chegou, seja bem-vinda. Porém, até quando? Porque a palavra fala de que tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, tudo que fizermos, boa noite, graça e paz, Luana, seja para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Então eu já o adverti. Falei, toma cuidado, porque o seu pâncreas pode não aguentar o excesso de açúcar. E se você não vigiar, você amanhece com uma diabetes. A mesma coisa vem de outros alimentos que podemos consumir, às vezes exageradamente, não só isso, né? Muitas coisas da nossa vida, até mesmo as nossas práticas. Às vezes nós condenamos o fanatismo, por exemplo, de alguém que torce para um time de futebol, e tem gente que chega ao extremo, a ponto até de matar, como nós vemos aí as torcidas organizadas. E para o lado, até mesmo para o lado de Deus, da palavra, do servir, também nós temos que tomar cuidado. Por quê? Tudo tem que ser dentro das limitações. Porque nós temos que tomar muito cuidado com o enfado. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos cansarmos. Então, por exemplo, nós temos que saber dividir, né? Administrar o nosso tempo. É família. Família é trabalho. É trabalho. É igreja. É igreja. É obra. É obra. Aí, eu me lembro de uma vez, né, de alguém pregando e dizendo, um dia um casal, uma família muito abençoada na igreja, e acabou o culto, terminou o culto, o filho, criança, falou, papai, mamãe, a gente podia morar na igreja, por que a gente não fica aqui? Aí o pai perguntou, por quê, meu filho? Não, pai, porque aqui o senhor é um santo, mas lá na minha casa o senhor transforma, o senhor vira bicho. Então nós vamos entender o quê? Nós temos que saber separar as coisas e administrar aquilo que nos é dado por Deus. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos sacrificar para agradar a Deus. E não é assim. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. A gente vê isso no Salmo 50. Né? Lá está escrito assim, não adianta oferecer, Deus fala, que Ele não vai lá buscar na nossa casa dinheiro, nem carro, nem nossa casa, nem bode, nem criação, nem vaca, nem nada. Ele falou, meu é o mundo e a sua plenitude, tudo é meu, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Deus fala assim, se eu tivesse fome, não te diria, porque tudo é meu.
Agora ele fala: comerei eu carne de touros. Os sacrifícios que as pessoas faziam para expiação de seus pecados. Sacrifícios desnecessários, até mesmo sacrifícios de tolos. Aí o Salmo 50 respalda isso. No versículo, deixa eu falar para vocês aqui. Salmo 50. Salmo número 50. Estou chegando. Versículo Versículo 14. Olha só, esse texto aqui fala assim, deixa registrado bem claro para nós, a partir do versículo 14. Fala que da parte de Deus e a do homem na oração respondida. Então, o versículo 14 fala assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí você tem direitos. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus tem prazer na obediência. E muito mais do que no sacrifício. Só que tem um detalhe. Ele não vai te falar nunca, não faça esse sacrifício. Ele não vai te falar nunca, não faça esse voto. Vou contar um testemunho breve aqui para vocês. Nessa última vez que eu estive em Araxá, conversando lá com a família que eu estava na casa, eles estavam com um filho problemático lá, problema com julgo desigual. Uma moça, um filho namorando com uma moça que a família mexia com magia negra, com mandinga, com ocultismo e etc. Então, eles não sabiam como lidar com ele. Um jovem excelente, tocava na igreja. Então, nos últimos tempos, era só intocado dentro do quarto, trabalha, tem um bom emprego, trabalhava, vinha para o quarto e tal. Quando não estava no quarto, estava na casa da moça. E, às vezes, até entregando o seu salário. E me chamaram para ir lá conversar. Eu cheguei, sentei, chamei ele na rua, tinha muita gente na casa. Expliquei para ele a situação, falei do julgo desigual e etc. E ele me ouviu. E naquele mesmo dia já tomou a decisão. Porque eu falei, olha, você não vai abandonar sua namorada. Você não vai deixá-la assim porque é uma alma. Você tem que ganhá-la para Jesus. Agora, se ela não quer, aí caracteriza o que é julgo desigual. Se ela não quer, então você não pode se prender a esse julgo. Porque envolve muita coisa, envolve a família dela. E ele me ouviu. Naquele dia não foi na casa dela, chamou para conversar, então ali terminaram o relacionamento. O rapaz se transformou em uma outra pessoa. E no dia que eu estava conversando com ele do lado de fora, eu creio que isso já tem aí, não sei quantos meses tem, mas a última vez que eu tive lá, acho que tem um mês, o pai dele me falou, olha, o dia que você estava conversando com ele ali, eu fiz um voto com Deus. Se realmente Deus tirasse ele daquela situação, no mês de dezembro, eu vou estar em Betim, vou à igreja e eu fiz um voto financeiro quando Deus te dá uma oferta para abençoar a igreja. Deus pediu ele isso? Nós vimos no Salmo 50. Não. O Salmo 50, a partir do versículo 7, fala assim, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto de contínuo perante mim. Viviane, seja bem-vinda. Da tua casa, aí ele entra falando, da tua casa não tirarei bezerros, nem Amém, teus obrigada. filhos. De nada. Então Deus fala, eu não vou buscar nada na sua casa, eu não vou tomar nada que é seu, eu não quero o seu carro, não quero o seu dinheiro.
Mas se você fizer um voto, pague, porque senão você fica mentiroso. Porque na hora do desespero a gente faz voto. Na hora do desespero a gente oferece a Deus o que a gente não tem. Ou às vezes nem tem condição de pagar, mas a gente faz porque quer uma situação resolvida. Deus pode dar condição posteriormente de se resolver? É claro que pode. Mas ele fala o quê? Oferece a Deus o quê? Sacrifício de louvor. Não é? Depois, tá? Como é política do nosso desse grupo Célula Kadosh, a gente não ficar mandando imagem, não mandar nada para não tumultuar o grupo. Depois, quem quiser, manda para mim no privado, que eu vou mandar o vídeo da marcha que o Tiago gravou, filmou, né? Os vídeos da nossa igreja lá de Moçambique também, quem quiser ver, porque nós temos uma política no grupo de não ficar postando nada além de pedido de oração, para não trazer confusão. Eu mesmo sou uma pessoa, se eu estiver participando de um grupo e a pessoa começa a mandar um monte de florzinha, um monte de coisa lá, eu não vejo. A hora que for uma coisa importante, vai passar batido, porque eu não vejo. Entende? Aí, o que acontece? Ele está dizendo, oferece a Deus sacrifício de louvor. Você tem possibilidade, igual foi na nossa vigília, igual é nos cultos, de louvar, de adorar, de dançar, de chorar, de abrir o coração na presença de Deus? Faça isso. Ele oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Você votou, pague. Talvez não faça voto de tolo ou sacrifício de tolo, algo que você não possa cumprir. Mas se você tiver fé para fazer, mesmo que a sua condição no momento não é de cumprir, mas se você tiver fé, crendo que Deus vai mudar essa situação, vai mudar a sua situação, vai mudar a sua história, quem sou eu? E quem é, no caso, não vou falar quem é Deus diante da sua soberania, mas Deus também não vai fazer isso. Deus nunca vai nos impedir de colocar em prática a nossa fé em todos os sentidos. Aí ele fala, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí você tem direitos. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e você vai me glorificar. Olha que coisa linda, maravilhosa, Deus falando. Não, não quero nada seu, não. Eu quero só que você me louve. Eu só quero que você me adore. Eu só quero que você me invoque. Quando você estiver angustiado, me chama para um particular, me chama para uma conversa, e eu vou te livrar da situação ruim que você está vivendo. E outra coisa, eu vou te livrar. Agora você vai me glorificar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus provedor, Ele é Deus que salva, que cura, que liberta e que batiza no Espírito Santo e ainda nos leva para morar no céu. É Deus tremendo, é Deus poderoso, é Deus fiel, que cuida de nós. E aí, aqui, ele fala, né? Exortes com toda longanimidade e doutrina. Por que ele está falando isso? Ele está falando da tolerância para com os fracos na fé. Os fracos. Isso, por isso que ele fala com toda longanimidade, ou seja, tendo paciência. Porque se nós deixarmos de sermos observadores da lei ou dos ensinamentos de Jesus, nós vamos passar a ser juízes. Nós já vamos julgar e proferir uma sentença e mandar para o inferno logo. Então ele fala com toda longanimidade, tolerando os fracos na fé, o tempo de cada um e na doutrina. O que é isso? Olha, eu estou tendo paciência com você, mas não abro mão da palavra. Eu estou tendo paciência com você, mas não abro mão das palavras de Jesus. Eu estou tendo paciência com você, mas os ensinamentos de Jesus eu vou aplicar. Por que isso? Porque nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que Deus, é isso que Deus quer de nós, como ele está falando aqui a Timóteo. Então, é necessário entendermos isso, né? Aí no versículo 3, aqui, esse texto aqui fala de quê? Da apostasia. Mais uma vez, é predita
quando Paulo se refere a Timóteo sobre a questão do futuro. E ele disse assim, ó, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ninguém vai querer ouvir verdade. Ninguém vai querer ouvir sobre o inferno. Ninguém vai querer ouvir palavra ministrada. Ninguém vai querer ouvir sobre pregação contra o pecado. Ninguém vai querer ouvir que o inferno está aí, que nós temos um inimigo declarado. As pessoas não vão querer ouvir isso, porque a palavra vai dizer assim, olha, eles não sofrerão mais ação doutrina. Ou a palavra, que Hebreus 4:12 fala que é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos que registram o quê? O nosso coração. Esse tempo é chegado. Ninguém quer. Por que que ninguém quer? Porque se nós temos, vamos dizer assim, que nós podemos estar vivendo o tempo da falsa paz. Aparentemente está tudo bem. Eu vou buscar a Deus para quê? Eu vou orar para quê? Eu vou para o culto para quê? Eu vou participar de uma célula como essa? Vou ficar aqui 1 hora ouvindo o apóstolo pregar para quê? Se está tudo bem na minha vida, eu tenho muito mais o que fazer, eu tenho que ir para o Facebook, eu tenho que ir para o WhatsApp, eu tenho que assistir a novela, eu tenho que assistir o jornal, lógico, você tem que se manter informado. Porém, tem um detalhe. Como eu disse aqui anteriormente, tempo. Há um tempo, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, há um tempo determinado. Então, nesse tempo determinado, o que vai acontecer? Eu vou administrar o meu tempo entendendo que tem o tempo de Deus e que eu preciso dedicar a ele, a esse tempo. Porque na maioria das vezes, quando nós não aprendemos isso, sabe o que Deus faz? Quantas e quantas pessoas precisam adoecer para ir para o hospital, às vezes para pregar, para salvar uma pessoa que está lá no leito da enfermidade ou até mesmo no leito da morte. Mas na nossa condição perfeita, nosso estado perfeito, nós não vamos até lá. Porque nós temos mais o que fazer. Nós temos muitos atrativos. E está tudo bem, estando tudo bem conosco, o que importa o resto? Aí entra a parte da nossa saúde. Às vezes nós pensamos assim, eu não posso ir. Igual, por exemplo, segunda-feira, irmãos, eu estava quebrado, cansado. Ontem também. Né? Esses dias nós tivemos, esses 2 últimos dias, exaustivos. Na segunda-feira eu tinha uma célula em uma casa, toda segunda. E eu tinha que ir, porque as pessoas estavam esperando. Quando foi terça, eu tinha culto. Quando foi quarta, ontem, eu tinha culto na congregação de Bambus. Hoje, eu estou aqui quinta. Amanhã, já tem uma casa programada para eu visitar pela primeira vez, para orar. Pessoas, né, reclamando da situação, tá bom, o celular tá aí, da situação que estão vivendo, e é nosso chamado, é nosso dever cumprir o ID. Então, a semana toda nós estamos nessas jornadas. É o tempo que eu posso dedicar a Deus sem murmurar, sem reclamar. Às vezes eu comento, às vezes porque o cansaço físico ele vem. Às vezes nos cansamos, às vezes em determinadas situações, ou trabalho exaustivo, como foi ontem, o sol muito quente, e trabalho pesado. Mas, quando ele disse aqui, ó, apostasia dos últimos tempos, e nesse tempo muitos não iriam suportar a sã doutrina. Mas o que eles têm? Comichão, isso é espiritual. Comichão nos ouvidos. O que é comichão? Coceiras, né? Ou então a pessoa se torna um surdo espiritual. Você fala de Jesus para ele, convida para participar de uma célula,
convida para participar de um culto, só para vocês terem uma ideia. Olha quantas pessoas nós temos nesse grupo aqui. E eu não coloco ninguém, né? Ninguém entrou aqui porque, igual, tem gente que cria um grupo e já vai colocando gente lá. E daí a pouco começa a gente sair. Nós não colocamos ninguém sem autorização, sem a permissão, sem conversar com as pessoas. E nós explicamos qual que é o propósito desse grupo, tá? Estou falando grupos aqui para você entender, mas eu prefiro chamar de equipe. Grupo trata individualismo, equipe trata o bem comum. Então, quantas pessoas nós temos aqui participando deste grupo? E eu sei que cada um tem o seu a fazer, não é? Mas nós sabemos o quê? A palavra diz que em pouco tempo eles não sofreriam a sã doutrina, não suportarão a palavra, as palavras de Jesus que pregaria contra o pecado, falaria de salvação. Hoje ninguém quer saber de salvação, para quê? Tá tudo bom. Tem gente que vive como se fosse viver a eternidade aqui. Tem gente que vive como se não fosse morrer nunca. Só que Jesus falou em Mateus 24:36, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os filhos, nem o filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai que está no céu. Porque como foi nos dias de Noé, todos foram apanhados, não de surpresa, porque a construção da arca foi o maior testemunho que já existiu na face da terra. Noé levou um ano construindo a arca e todos zombando. Inclusive, teve gente que foi lá para quebrar a arca. Mas eles não estavam quebrando algo, um projeto do homem. Eles foram lá para quebrar um projeto de Deus. E projeto de Deus ninguém quer. Se Deus tem um projeto para a sua vida, se Deus tem um plano para a sua vida, então aconteça o que acontecer, haja o que houver. Nós vamos ter ouvidos espirituais. E a palavra do Senhor diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que o Espírito diz às igrejas. Se não tem ouvido, como o apóstolo Paulo está falando aqui, comichão, significa surdez espiritual, coceira no ouvido. Comichão quer dizer coceira. Mas isso é impedimento para quê? Para que não ouçam a palavra. Mas quantas e quantas pessoas nos procuram, passando por adversidades, por dificuldade, por enfermidade, às vezes até uma patologia incurável, e aí nos procuram. Mas de que forma? Eu gostaria que você orasse por. Não vamos ter um culto de cura e libertação na terça-feira, na nossa sede, é um culto de batalha espiritual, de oração mesmo, de quebra de maldição, para curar depressão. Ah, tá, eu não tenho tempo assim, vem com a desculpa. Agora, é orar? Eu posso. Mas quem vai ver se merece é Deus. Aí entra Deus, que é inimutável, que nunca falha, que cumpre a palavra, que cumpre todas as suas determinações, que é Deus de princípios. É Deus que estabelece princípios e faz promessas. Deus estabelece princípios para que nós venhamos cumprir. E nós, cumprindo princípios, Deus cumpre promessas. E pronto, acabou. E assim, olha só, ele está dizendo aqui, tendo comissão, amontoarão para si doutores. Como que é isso, apóstolo? Eles vão crer em alguém com muito status, ou com muita fama, ou com muito poder. E vão idolatrar essas pessoas e se esquecerem de Deus. Então vão amontoar para si doutores conforme suas próprias concupiscências, ou seja, conforme a sua necessidade. Conforme a necessidade que cada um tem. Então, olha, eu tenho uma necessidade aqui, eu acho que o fulano pode resolver. Eu passo por uma situação aqui, eu acho que o fulano pode resolver pouco. Aí ele fala, olha só, doutores, conforme sua própria conhecida, desviarão os ouvidos da
verdade. Quantas pessoas estão sendo pastoreadas pela internet? Porque a internet tem para todo gosto. Se eu clicar num vídeo aqui e a pessoa estiver falando, muda de vida, muda de situação, sai da vida do pecado, muda, senão você vai morrer e não vai viver. Muda, senão você não vai para o céu, você não vai ter salvação em Cristo Jesus. Olha, a pessoa vai lá e clica e muda. Olha, essa palavra aí não serve para mim. Mas se tiver uma outra pregação, olha, você vai prosperar, sua vida vai mudar, olha, você vai ficar rico, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, como pregam aí a doutrina da prosperidade. Lá está cheio. Não tem vaga lá. Mas prosperidade, ausência de necessidade, acompanha. Acompanha os sinais. Jesus falou em Mateus, Marcos 16, 15. Os sinais seguem os que crerem. Então, se você crer, sinal vai te acompanhar. Se você crer, sinal vai te seguir. Se você crer, coisas sobrenaturais vão acontecer em seu favor. Se você crer, maravilhas de Deus virá sobre a sua vida. Então, sinal tem que seguir você em todos os sentidos. E mais, ele disse assim, olha só, então eles vão desviar os ouvidos da verdade e vão se voltar o quê? Às fábulas, aos fatos, aos contos, aquilo que as pessoas vão, olha, eu fui em tal lugar e alguém falou isso comigo, vai acontecer isso aqui. E as fábulas é algo que não se pode, de maneira alguma, entender que é verdade. Ou se será verdade, ou se vai de fato acontecer. E mais, né? O versículo 5 fala das 4 admoestações, ou seja, 4 orientação, quase que puxão de orelha, né? No versículo 5. Mas tu, ser sóbrio. É como alguém chegar para nós e falar, mas tu vigia. Tu vigia, cabra. Mas tu ser sóbrio em tudo. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 5. 4 admoestações, 4 orientação, mas que quer dizer vigia. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Quem quer sofrer aflição? Quem quer passar apuros? Quem quer passar aperto? Mas vai passar. Nós vamos passar. Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas ele fala assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo que sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Está difícil? Faça. Está pesado? Faça. Está doendo? Faça. Porque Deus é Deus de restauração. Deus, Ele é Deus de transformação. Deus é Deus de dar, revigorar, de restaurar. Então, só faz a obra de um evangelista. Prega a palavra, fala com alguém, se alguém chegar perto de você, peça ao Espírito, somente peça ao Espírito Santo me usa, me dê as palavras. Porque é uma alma que chegou próxima a você ali, que poderia estar fadada ao inferno. E de repente Deus colocou ela cara a cara com você. E só falta você apresentar Jesus para ela. Olha, você está passando por isso, mas eu quero apresentar uma pessoa que mudou a minha vida. Eu quero apresentar uma pessoa que mudou a minha história. Eu quero apresentar uma pessoa que entrou na minha casa, que transformou a minha família. E aí o Espírito Santo começa a te dar testemunhos. O Espírito Santo começa a te dar situações que você viveu, que aconteceu, experiências. E de repente, quando você assustar, vai às vezes acontecer igual acontece quando tem coisas que às vezes eu falo e depois não me lembro mais. Porque o Espírito Santo queria que essa palavra fosse direcionada a uma pessoa específica, não é para mim ou para outra pessoa. É como cantar. Eu já falei com os meninos, né, que eu coloco a minha equipe de louvor, os meninos, pastores que
estão no louvor, o pastor Igor, o pastor Henrique, o pastor Patrick, eu coloco eles em apuros, porque eles são instrumentistas. Mas os instrumentistas, eles seguem um protocolo, né? Eles, às vezes, dependem de uma partitura, depende do tom, depende de muita coisa. E, de repente, do nada, eu começo a cantar uma música. Uma música que é música que circula aí nas redes sociais, na mídia, ou uma música que, de repente, o Espírito Santo me trouxe. Irmão, se não escreveu, não gravar, já era. Não me lembro mais como era, nem o ritmo. Eu faço isso sempre nos cultos. Eu gosto de cantar. Não tenho preparação para cantar, não. Mas eu gosto de cantar e às vezes o Espírito Santo me revela algumas coisas. Então ele está dizendo aqui, olha, nas 4 admoestações, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Jesus já deixou aqui, ó, Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você não tem mais responsabilidade, porque ele agora joga a responsabilidade para quem te ouvir. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí vem a parte boa, a recompensa, que eu disse anteriormente. Os sinais. E os sinais hão de seguirem aos que crerem. E esse sinal vai acontecer na sua vida. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão na serpente, terão autoridade sobre os espíritos. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, se alguém tentar te envenenar, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Palavras de Jesus. E aqui ele disse, olha só, o versículo 6, o testemunho de Paulo sobre a sua morte iminente. Paulo aqui vai falar de que ele já sabia que ele estava sendo oferecido por sacrifício. Ele já sabia que o inimigo já tinha colocado a sua cabeça à prenda. Então ele falava de quê? Da iminência da sua morte. E ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida já está próximo. Então, Timóteo, você já está orientado acerca do que fazer. E ele disse mais, é a palavra que eu e você devemos, quando entregarmos a Deus, os talentos que ele colocou em nossas mãos, a semente que ele colocou em nossas mãos, que é para semear, para germinar vidas, vidas transformadas, vidas libertas. Aí ele fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé em Jesus Cristo. Amém, queridos?